Muito bem, então todos muito bem-vindos à primeira aula do curso Alfa. É um prazer estar aqui com vocês, coisa boa, muito bom estar vendo a carinha de vocês aqui. Eu vou compartilhar minha tela, tá? Para a gente ir para os slides aqui. Esse slide aí, daqui a pouco ele vai assentando aí, vocês vão enxergar melhor. Esse slide aí é o nosso curso Alfa, tá? Vou, vocês estão vendo aí já. Isso, estou conseguindo virar aqui, é uma coisa importante, e agora eu vou colocar o marca-texto aqui para mim. Muito bem. Então, curso Alfa. Então, eu quero fazer uma breve apresentação de tudo que vocês vão fazer, tá bom? Serão 9 encontros. Aí está dizendo de 1h30, mas a gente consegue fazer de 1 hora. Esse primeiro talvez seja 1h30, tá bom? Mas eu vou tentar correr aqui para que vocês tenham uma programação aí, tá? Queridos, eu vou falar para vocês assim: não faltem de jeito nenhum. Muitas coisas vão acontecer para que vocês faltem, tá? Muitos companheiros são apenas 9 aulas, não é um curso de 6 meses, não é um curso de 8 meses, são apenas 9 encontros. Cada encontro ele tem um conteúdo especial. Cada aula que vocês perderem, vocês vão perder muito conteúdo. Então, vocês se esforcem, se programem para chegar antes do horário, uns 10 minutinhos antes, já entra ali, já fica, vê se está tudo em ordem, porque essa questão de online é complicado nesse sentido, tá bom? Outra coisa, é, no final do curso, a gente tem um certificado que a gente entrega para vocês. Então, não faltem para vocês terem o certificadinho de vocês no final, tá bom? Que a gente entrega, então tem até formatura, tá? Nós precisamos que vocês providenciem, então, a Bíblia NVI. Eu sei que alguns de vocês estão com o celular, mas se vocês puderem providenciar uma de papel, comprem em qualquer lugar na internet, tem preços muito em conta. E se vocês têm dificuldade de comprar na internet alguma coisa, alguma não sabe onde tem uma livraria evangélica, lá no grupo tem a Josiane, vocês podem entrar lá e pedir para ela a Bíblia, ela vai passar os preços para vocês no particular, negociar com vocês, vocês podem comprar, mas não, aquilo a gente coloca ela lá só para facilitar, vocês não são obrigados a comprar com ela. Vocês comprem onde vocês quiserem, tá? E se você já tem, ótimo, tá joia? É necessário lápis ou caneta, que vocês vão fazer algumas anotações, tá bom, gente? Então é muito importante isso aí. Durante a nossa. Pastor, licença um pouquinho. Pois não. O som tá muito ruim. Eu não sei se é aqui. Eu não tô quase nem entendendo. Ah, ok. Meus Será que queridos, é só o meu? vamos ver. Meus irmãos, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ô, Para pastor, mim estamos está tudo entendendo, ok. mas tem muito microfone ligado. O Julião tem que Ah, desligar todos os entendi. microfones que está dando eco. Então, entendi. Então, vocês sabem desabilitar o microfone e habilitar, gente, de vocês? Eu acho que sim. Sabem? Quem puder desligar o microfone, por favor. Tá. Muito bem. Melhorou? Tá melhor. Todo mundo está ouvindo? Agora estou. Beleza, que joia. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar de novo a tela. Muito bem. Então, durante o curso, a gente não cita nome de nenhuma religião, nenhuma igreja, tá bom? Nós só queremos apenas estudar a Bíblia. Aqui neste grupo tem pessoas de várias religiões, pessoas que não têm religião nenhuma. Então, a gente não cita, porque vocês vão descobrir durante o curso que nós estamos focados numa pessoa, não em religião, não em igreja, tá joia? Então, estejam cientes disso aí, tá? Qual é o conteúdo que nós vamos ver? Tá bom? Aí na apostila, tem um índice logo aí nas primeiras páginas que que vocês usam, tá bom? Que está lá escrito o que nós vamos ver. Na lição 1, lição 2. Então, nós vamos ver nesta primeira lição, ela é uma lição
um pouquinho mais pesada, porque fala do problema que todo ser humano tem e que às vezes ele nem sabe que tem esse problema, que é a causa de muitas dificuldades que a pessoa tem na vida, tá? Só que nós vamos ver no segundo encontro que Deus tem a solução para isso. Nós vamos ver como nós respondemos a isso. Meus irmãos, fechem o microfone. Feche o microfone. Feche o microfone aí, quem está com o microfone aberto. Isso, porque senão está chegando, está interferindo. Só aperta aí. Feche o microfone. Senão o que vocês falam está chegando aqui para a gente. Tá? Vamos lá. Então, nós vamos ver na terceira lição como nós respondemos a essa solução que Deus tem. Vamos ver na quarta lição um conceito importante, que nós vamos resvalar nele hoje, falando um pouquinho sobre o que é nascer de novo. Tá? Vamos falar sobre aprendendo a caminhar com Cristo, novas práticas que eu preciso desenvolver na minha vida, que a Bíblia fala sobre a gente. Vamos falar sobre a nossa relação com Deus, a família, a igreja e o mundo. Vamos falar sobre o batismo nas águas. O que é batismo nas águas? Por que batiza? Por que não batiza? Como que é? Tá? E, no final, vamos falar sobre ceia do Senhor e finanças. Tá bom? Então, esses serão os assuntos. O que nós temos como objetivo para que vocês, nesses encontros que nós vamos ter com vocês? Primeiro, apresentar a base da fé cristã para todos vocês. Então, se vocês não têm, não sabem o que é, muitas pessoas falam que são cristãs e não sabem o que é a base da fé cristã. Então, nós queremos apresentar aquilo que é base, tá? Nós queremos familiarizar vocês com o manuseio da Bíblia. Então, quando você está com a Bíblia no celular, você acaba perdendo essa questão, tá? Então, não deixa isso perder, não, tá bom? É importante vocês terem a Bíblia de papel para vocês aprenderem a manusear. Mais na frente do curso, a gente acaba movimentando um pouco mais fora do Evangelho de João, tá? A gente quer apresentar uma necessidade que todo mundo tem de caminhar com Deus. Às vezes a pessoa fala sobre a questão de religião, de igreja, mas o mais importante é que a pessoa aprenda a caminhar com Deus, tá? Nós queremos estimular o desenvolvimento espiritual de cada um de vocês através da observância de ordenanças e práticas cristãs que vão ajudar você a se desenvolver mais espiritualmente e apresentar a necessidade da vida da igreja na sua vida, que é uma coisa importante, tá? Então, eu quero começar, dado esses recados, eu quero começar dando uma pequena introdução a cada um de vocês, tá? Primeira coisa, originalmente a Bíblia não foi dividida em capítulos e versículos. Quando você pega a Bíblia hoje, você vê ela dividida em capítulos e versículos, você imagina que a Bíblia foi escrita assim desde a época de Jesus. Não foi. A Bíblia, gente, ela foi escrita o livro inteiro. Naquela época não tinha essa prática de dividir em capítulos. E mais, muito menos em versículos. Essa questão da Bíblia ser dividida em capítulos e versículos é uma coisa muito recente. Ela vem da Idade Média. Isso era feito dentro dos mosteiros durante a Idade Média, porque eles estudavam a Bíblia e muitas vezes um estava falando de um texto e queria que o outro localizasse lá no texto dele. Então, eles tiveram a brilhante ideia, que foi muito boa, de dividir a Bíblia em capítulos e versículos, de modo que quando a gente fala João, capítulo 3, versículo 8, você vai ver que a pessoa consegue localizar rapidamente. Então, por isso que foram colocados capítulos e versículos. Mas no original, não é assim. Isso aí foi feito com fins pedagógicos, tá bom? Por que eu estou falando isso? Por que isso é importante? Porque vocês vão ver algumas Bíblias que elas vêm com versículos um embaixo do outro. As Bíblias mais antigas são assim. Só que o texto bíblico ele tem parágrafos. Esses parágrafos, na hora de dividir em versículos, foram divididos em versículos
e foram colocados um embaixo do outro. Então, às vezes, a pessoa tem uma dificuldade na compreensão, porque a síntese, o mais importante, não está em um versículo, está no mínimo no parágrafo, onde você tem a ideia, tá? Então, você vai ver muitas Bíblias que são divididas em parágrafo. Eu não sei, olhem aí a Bíblia de vocês, veja se ela tem parágrafos ou se os versículos estão um embaixo do outro. Então, parágrafo são aqueles textos, né? E vocês vão ver aí que, por exemplo, a minha Bíblia, se você pegar aí João, abram aí João capítulo 3, por exemplo, tá? João capítulo 3. Já deixem a Bíblia de vocês aberta o tempo todo no Evangelho de João. Não precisa ficar folheando. Se você não tem muita intimidade, não tem problema. Vai lá no índice, acha o livro de João. Lembrando, não é 1º João, 2º João, 3º João. É o Evangelho de João. Abre lá em João e você vai ver que no capítulo 3 de João, do versículo 10 ao versículo 15, é um parágrafo só. Quem tem uma Bíblia igual, que está igual à minha? João, capítulo 3, versículos 10 a 15, sendo um parágrafo só. Digam assim, eu. Abre o microfone e fala aí. Eu. Eu. Ok. Alguém não está dessa maneira? Aqueles que estiverem no celular, provavelmente não está dessa maneira. Tá? Mas tem alguém com Bíblia de papel que está desta maneira aí? São esses que falaram eu, certo? Então, João, se eu vou ler a Bíblia, eu pego o Evangelho de João, capítulo 3, eu tenho que ler, no mínimo, não é um versículo, eu tenho que ler pelo menos um parágrafo, do versículo 10 ao versículo 15. Entenderam? Porque se eu pegar um versículo só, eu não vou conseguir compreender, não vou conseguir ter entendimento dele. Tá bom, gente? Gente, conforme eu estou falando, eu não estou vendo vocês, tá? Então, nesse momento que eu estou com a tela aqui compartilhada, se alguém for tendo dúvida, entre e me interrompe. Pastor, tenho uma dúvida, tá bom? Pode interromper. Queridos, olha só, a Bíblia, originalmente, ela foi escrita em 3 línguas, tá? As línguas que foram nas quais a Bíblia foi escrita são hebraico, aramaico e grego, tá bom? Hebraico, a maioria do Antigo Testamento hebraico. Grego, a maioria do Novo Testamento é em grego. E você tem alguns trechos, principalmente no Novo Testamento, que são em aramaico, tá bom? Aramaico era a língua falada na época de Jesus. Hebraico é a língua falada da época dos patriarcas, como se ouve falar em Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, eles falavam hebraico. Os profetas já começavam a falar aramaico já, tá? E grego, aí vocês vão falar assim, mas por que o Novo Testamento foi escrito em grego? Os judeus falavam grego? Grego era muito falado por todos os povos. Imagine o seguinte, uns 500 anos antes de Jesus nascer, teve um cara chamado Alexandre o Grande. Tem filmes dele, tá bom? Ele foi um líder grego, tá, da Macedônia, e ele dominou desde ali da Europa até a Índia. Foi um império de Alexandre o Grande. E onde ele chegava, ele implantava a língua grega, tá? Então você vai ouvir falar de uma cidade chamada Alexandria, no Egito, por exemplo. É Alexandria em homenagem a Alexandre o Grande. Então, desde os egípcios, os persas, os medos, todo mundo falava grego como segunda língua. Então, cada povo falava a sua língua, mas quando você chegava em qualquer povo e falava grego, todo mundo entendia você, tá? Então, por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego, porque era para
todo mundo poder entender aquilo que estava sendo escrito, tá bom? E como que é feita a tradução da Bíblia? Ela é feita a partir das línguas originais. Então, por exemplo, a pessoa ela ela acha que a tradução da Bíblia é assim: olha, foi escrito em grego, aramaico, hebraico, aí passou para o inglês, que passou para o português, que passou para o espanhol, que passou para o alemão, que passou para o chinês, que até que chegou em português, por exemplo. Não, gente, não é assim que é feito. Por exemplo, quando você vai traduzir a Bíblia, os tradutores da Bíblia, eles pegam do hebraico, aramaico e grego e traduzem para o inglês. Do hebraico, aramaico e grego, e aí passa para o alemão. Do hebraico, aramaico e grego, passa para o chinês. Do hebraico, aramaico e grego, para o japonês. Do hebraico, aramaico e grego, para o português. Então, você tem sempre as línguas originais traduzindo para a língua materna de cada povo, tá bom? Então, seja bem-vinda, Larissa. Então, Obrigada. ah, o que acontece? A gente então, tem essa tradução dessa forma. Por quê? Porque assim você não perde o sentido. Quando você vai de uma língua e vai passando por várias, vai ficando cada vez mais difícil a tradução. E no meio do caminho acaba perdendo sentido. Por exemplo, vocês sabiam que a palavra saudade não tem tradução em outras línguas? A palavra saudade em português não tem tradução para outras línguas. É uma palavra com significado exclusivo em português. Inclusive, assim, tem muitas palavras em português que são exclusivas da língua portuguesa, assim como tem muitas palavras em outras línguas que são exclusivas daquela língua, tá? Por exemplo, vocês sabiam que cafuné é uma coisa exclusiva brasileira? Não tem em outro lugar, né? Saudade é uma coisa também. Então, você não pode fazer a tradução passando por várias línguas. Você tem que traduzir direto do original, e é assim que os tradutores da Bíblia fazem, tá? Exatamente desta maneira, tá bom? Outra coisa, a Bíblia, ela não caiu do céu, gente. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens. Por que a gente fala cerca de 40 homens? Porque existem textos que nós sabemos quem escreveu. Agora, tem textos que nós não sabemos quem escreveu, tá? Então, por exemplo, os primeiros livros da Bíblia se acredita que foram escritos por Moisés, tá? Você tem livros, por exemplo, como Lucas, que ele se identifica, ele fala que foi ele que escreveu. Tem alguns livros no Novo Testamento que Paulo fala, sou eu que estou escrevendo. Mas tem alguns livros, como, por exemplo, Hebreus, que eu particularmente creio que foi Paulo, mas muitos vão dizer que foi um discípulo de Paulo, porque o livro não fala quem foi que. O livro não fala quem foi que fez, tá bom? Então, você. Só um minutinho. Então, você tem essa questão, tá bom? É cerca de 40 homens, tá? Tá? Agora, esses homens, a Bíblia diz que eles foram inspirados por Deus. São pessoas que foram inspiradas, é como se Deus soprasse na alma deles para eles escreverem. Agora, o livro é fantástico, a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia foi escrita num período de 1500 anos aproximadamente, em diferentes lugares e diferentes contextos. Então, a Bíblia teve trechos que foram escritos no deserto, teve trecho que foi escrito lá no Egito, teve trecho que foi escrito na Babilônia, tem trecho que foi escrito em Israel, meus irmãos, são muitos textos em lugares diferentes, em tempos, que levou a primeira página até a última 1500 anos. É muita coisa. Só que é tão. Eu, que sou um estudioso da Bíblia, e os irmãos aí que já conhecem um pouco a Bíblia, vão ver que maravilha que é, porque ela tem uma harmonia fantástica.
ela não se contradiz, ela tem aparentes contradições, que a pessoa que não conhece vai dizer, ela está se contradizendo. Quando você vai ver, não está. Na verdade, ela se complementa, ela se confirma, tá? A Bíblia tem 66 livros, então, na verdade, a Bíblia é uma biblioteca ambulante, tá? 66 livros, sendo composta por 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. E, só por curiosidade, a primeira tradução da Bíblia para o português, direto, né, para o português, foi feita por um cara chamado João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida, ele, embora tenha esse nome aqui, português, na verdade, ele era holandês, descendente de português. Ele é um judeu que tem esse nome aqui, Ferreira de Almeida, mas os judeus tinham sido expulsos de Portugal, eles vão para a Holanda. Na Holanda, estão uma segunda geração, que já são filhos desses portugueses que foram expulsos de Portugal. Alguns se convertem ao protestantismo e os protestantes começaram a traduzir a Bíblia, porque antes, a única tradução que tinha sido feita pelo latim. Então, para você ler a Bíblia, você tinha que saber latim. E aí, a Martim Lutero começa a tradução para o alemão, e vários outros reformadores começaram as traduções, e João Ferreira de Almeida foi o primeiro cara que começou a tradução da Bíblia para o português. Na verdade, fala João Ferreira de Almeida, mas não foi ele que traduziu a Bíblia toda do português. Ele traduziu uma parte, a outra parte foi um amigo dele que acabou traduzindo, mas como ele começou, então ficou com o nome de João Ferreira de Almeida. Por isso que vocês vão ouvir muito falando assim, olha, na tradução de Almeida, né? Aí você vai ter Almeida corrigida, Almeida atualizada, é por conta disso aí, tá bom? Então, nós temos muitas traduções da Bíblia, todas a partir dos originais, mas nesse estudo que nós vamos fazer com vocês, nós vamos usar a NVI, que é a Nova Versão Internacional, foi traduzida agora no ano 2000, porque ela tem uma linguagem nossa. Imagina você estudar a Bíblia, ter que estudar a Bíblia com um dicionário do lado. Se eu falar para vocês assim, olha, mancebos, vocês sabem o que é mancebo? Alguns vão saber, outros não sabem o que é mancebo, vão ter que abrir a Bíblia lá no dicionário, tá? Por exemplo, a gente fala assim, vós estáis convosco e tal. A gente não fala assim. Então, a NVI, ela é uma... Por que a gente pediu para que vocês pegassem uma NVI? Porque ela é gostosa de ler. Era uma tradução que, como ela foi feita agora nos anos 2000, quer dizer, há 20 anos, né, um pouquinho mais, no português, ela tem um linguajar que a gente usa. Ela não fala tu, ela fala você. Ela não fala vós, ela fala vocês, como a gente fala, tá? Então, é uma linguagem muito mais fácil da gente ler, que a gente entende muito mais, tá bom? Então, nós vamos começar. Eu quero ler com vocês, ainda numa introdução, eu quero ler com vocês na NVI, João, capítulo 3, versículos de 1 a 18. Tá? E o que eu vou fazer? Neste momento, vocês vão ter que ser organizados. Por quê? Porque eu vou falar o nome de quem está aqui na aula. Brenda, Paulo, Alexandre, Samara, Vinícius, Luana, Miguel, Tamires, Roberto, Lucilene, Marinalva, Mateus, Edélcio, Eliana, Luiz Otávio, Otávio e Larissa. Tem alguém que já entrou na aula que eu não vi e que eu não chamei o nome? Todos foram chamados? Abre o microfone para falar, se a gente não escuta. Tem eu e o Perseu, pastor. Opa, Alessandra e Perseu. Esqueci de marcar, eu vi você, tá, Alessandra? Alessandra e Perseu. Perseu. Muito bem. Então, está todo mundo aí, todo mundo está ouvindo. O que eu vou pedir para vocês? Nós vamos ler juntos esse texto, tá? Então, abram aí João 3, versículos 1 a 18. E eu vou falando os nomes. Eu vou ler o primeiro e eu vou falando os nomes, tá? De quem vai ler. Sempre eu vou seguir uma ordem que eu tenho aqui anotada. Tá joia? Mas eu queria a participação de todo mundo. Só que vocês têm que ser organizados para abrir o microfone na hora que for falar. Terminou de falar, vocês fecham o microfone para que o outro possa falar.
Você não dá muita interferência, todo mundo falando, aí ninguém entende nada, tá bom? Vamos ver essa história aqui de Nicodemos. João, capítulo 3, versículos de 1 a 18. Tem alguém que não achou? Fala assim, eu te espero e te oriento para você achar. Todo mundo achou? Então vamos lá. João, capítulo 3, versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. 2, Brenda. Abre para falar. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Muito bem. 3, Paulo. Tem que abrir o microfone, tá? Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Muito bem. 4, Alexandre. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. 5, Samara. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. 6, Vinícius. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. 7, Luana. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. 8, Miguel. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. 9, Tamires. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. 10, Roberto. Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? 11, Lucilene. Não esquece de abrir, Lucilene. Em verdade lhe digo que falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam nosso testemunho. Muito bem. Marinalva, 12. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar de coisas celestiais? 13, Mateus. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. 14, Edélcio. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. 15, Eliana. Para que todo que nele crer tenha vida eterna. 16, Luiz Otávio. Tem que abrir o microfone, tá? Tem que abrir o microfone. Luiz Otávio. Bom, deve estar com algum problema ali. Sejane? Sejane? Verifica lá no grupo se está tudo bem com o Luiz Otávio, se ele caiu ou se...
Ele está com algum problema técnico lá? Conseguiu. Luiz Otávio Otávio. Ele falou aqui no grupo que está com som. O quê? Não tá saindo o som do microfone dele. Ah, não está saindo som. Ah, tá bom. Obrigado. Tenta resolver, sair, entrar de novo, alguma coisa assim, para ver se entra. Então, não vou nem pedir para o Otávio, então, também, que seria o Otávio agora. Tá? Vamos ver. Larissa, 16. Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Muito bem. 17, Alessandra. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Bem, 18, Perseu. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Muito bem. 19. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. 20, Brenda. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Muito bem. Tá bom por aqui, era só até o 18, tá? Eu me empolguei. Então, gente, a gente pode tirar algumas conclusões aí desse primeiro texto aí, dessa história de Nicodemos. Que Nicodemos, ele tinha uma religião, tá? Porque começa o título falando que havia um fariseu. O que era o fariseu, lá no versículo 1? Fariseu era a principal religião dentro dos judeus. Por exemplo, quando você fala em cristianismo, você não tem católico, evangélicos, evangélicos tradicionais, evangélicos neopentecostais, evangélicos. Você tem as subdivisões. Na mesma época, na época de Cristo também era assim. Você tinha os judeus, dentro do judaísmo você tinha os fariseus, você tinha os saduceus, você tinha os... enfim, eram várias, tá? Correntes dentro dos judeus. E Nicodemos pertencia à principal delas, que era o dos fariseus, tá bom? Então, quando você ouve falar dos fariseus, aí é um fariseu. Na verdade, isso aí tem origem numa subdivisão dentro do judaísmo, que, inclusive, eles creem em algo que nós também cremos como cristãos, que é a ressurreição dos mortos, tá? Então, no último dia. Então, nós temos uma linha direta com eles, tá bom? Se você for pensar. Então, todo cristão tem uma linha direta com eles. Quando você... Quer ver outro que era fariseu, que foi fariseu? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que foi o apóstolo aos gentios, que pregou o evangelho para nós, que não éramos judeus. Ele, no início, ele era fariseu, tá? E diz o texto que fala aqui que ele era uma autoridade entre os judeus. O que é uma autoridade? Uma autoridade é alguém que tem um cargo. Talvez ele fosse um padre dentro do farisaísmo, um pastor dentro do farisaísmo, né? Ele era, quer dizer, ele tinha uma posição dentro do farisaísmo, tá bom? Só que, apesar disso, faltava algo na vida dele. Porque é o seguinte, gente, não interessa qual é a tua religião, religião nenhuma preenche o ser humano. Nenhuma religião preenche o ser humano. E tanto é assim que você tem Nicodemos, que ele era descendente de Abraão, participante da principal religião dentro do judaísmo, e algo faltava para ele. Por quê? Porque ele foi visitar Jesus. E por que ele vai visitar Jesus? Porque a religião dele era contra Jesus. A religião dele não cria em Jesus. A religião dele dizia que Jesus era uma falsidade, era um charlatão. E aí ele vai visitar à noite até para não correr risco de ser visto pelos irmãos dele da religião dele. Tá? Tinha uma dúvida que dominava o coração dele. Ele estava na religião, mas ele estava insatisfeito com alguma coisa. Poxa vida, por que eu estou nesta religião e eu não me sinto totalmente preenchido? Parece que eu não tenho respostas. E, na verdade, gente, religião nenhuma traz respostas. Só quem pode trazer respostas é Jesus.
tá? Então, a salvação, o relacionamento com Deus vem de uma pessoa. Nós vamos ver por quê, tá? E não é através de religião nenhuma. Por isso que no início do curso eu comecei falando, gente, a gente não fala nomes de religião aqui durante o curso. A gente não fala mal de religião nenhuma. A gente não fala mal de... Por quê? Porque o mais importante é Cristo. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Então, Jesus, quando Nicodemos vai conversar com ele surpreende Nicodemos, dizendo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha aí, lê para a gente, pastor Paulo, o versículo 3 de Nicodemos. Por favor, abre o microfone aí e lê para a gente o versículo 3 novamente. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos parece que não entendeu, tá? O que foi falado. Quer ver uma coisa? Alexandre, lê para a gente o versículo 9. Ele não entendeu esse negócio de o que era nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Como pode ser isso? Que história é essa de nascer de novo? Como que pode ser isso? Será que Jesus estava falando de reencarnação? Obviamente que não, meus queridos. Sabe por quê? Porque a própria Bíblia, em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, olha o que ela fala. Lê para a gente, Samara, por favor, esse versículo. Está aí não o Hebreus, você não precisa abrir na sua Bíblia, não. Está aí na tela, para você... Tudo que é fora de João, eu vou passar na tela, tá? Lê aí na tela para a gente, Samara, por favor. Dessa forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Ou seja, Jesus não estava falando de reencarnação. Ele estava falando de nascer de novo. Como pode ser isso? Então, o que Jesus estava falando? Jesus não estava falando de reencarnação, como nós vimos, porque a Bíblia mesmo fala que não tem reencarnação. Ao homem cabe, morrer uma só vez e vir depois disso o juízo. Então, ele estava falando do nascer do Espírito. E você vai ver que quando ele está conversando aí, ele fala sobre nascer da água e nascer do Espírito. Por que nascer da água? Nascer da água, muita gente vai falar assim, olha, nascer da água porque é o batismo. Não, gente, ele está se referindo ao batismo natural. Naquela época, o que eles viam? Eles não tinham ultrassom, eles não sabiam exatamente como uma criança era gerada dentro do ventre da mãe, eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Mas o que eles viam? Eles viam que a mulher estava grávida, com uma barriga muito grande, e quando chegava perto do momento de nascer, vinha a água, o líquido amniótico era derramado. Então, essa expressão, nascer da água, se referia ao nascimento natural. É uma forma de falar. Ele nasceu da água. Por quê? Porque a água veio primeiro, ok? Porque a criança está envolta na água, no ventre da mãe. E toda vez que a Bíblia fala batismo, está se referindo ao batismo, ele vai falar a palavra batismo, tá? Então, aqui, ele está falando sobre o nascimento físico. Então, todos nós nascemos fisicamente. É fácil da gente entender isso. Todos nós tivemos uma mãe. Todos nós tivemos um pai. Você pode não ter conhecido tua mãe, você pode não ter conhecido teu pai, mas você nasceu envolto da água, do líquido amniótico no ventre da sua mãe. Não tem escapatória, tá? E da mesma forma que uma pessoa tem pai e mãe de carne, quer dizer, nasceu fisicamente, o que Jesus está falando nesta conversa com Nicodemos é que é necessário nascer do Espírito. Por quê? Porque o nosso Deus é Espírito. Então, assim como nosso pai e nossa mãe são de carne, pessoas naturais, agora o novo nascimento significa, uma vez que eu nasci naturalmente, agora eu tenho que ter um novo nascimento. O novo nascimento que é o novo nascimento da
do Espírito, tá? Então, vamos ler. Vocês estão em João, certo? Vocês estão aí no capítulo 3. Virem a página, bota lá João 4, versículo 24. Lê para a gente aí, Vinícius, por favor. João 4, 24. Não esquece de abrir o microfone. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, se eu não nascer de novo, se eu não nascer do Espírito, eu não posso adorar a Deus, porque o Senhor deseja adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É engraçado isso aqui. Sabe por que eu acho engraçado? Porque está dizendo, Vinícius acabou de ler, que ele busca adoradores, 4:24. Ele busca, Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem na religião A. Está escrito isso aí, gente? Sim ou não? Pode abrir o microfone. Não. Não. Está falando assim, Está falando assim, olha, é necessário que os meus adoradores adorem de joelhos. Está escrito isso aí? Não. Não. É necessário que os adoradores o adorem na religião C. É isso que está escrito aí? Tem algum nome de religião aí? Não. O que ele está falando é que Deus é espírito. Não importa se os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, se a gente não nascer do espírito, o que Jesus estava falando para Nicodemos era, não interessa qual é a tua religião. Se você não nascer do espírito, você não tem parte comigo. Não tem como você chegar a Deus. É isso que ele estava falando. Então, portanto, nós somos carne porque nascemos da água. Ok? Somos indivíduos. Mas agora que nós somos indivíduos, cada um de nós precisamos nascer do Espírito. Como se nasce do Espírito? Vamos voltar lá para João 3. João 3, versículos 14 e 15. 14. Pastor, Pode rapidinho, ainda continua dando eco. Está saindo a voz. Está saindo voz aí. Tem alguém que conforme o senhor fala mais alto, está saindo o eco do senhor em alguns outros microfones. Ah, tá. Então, gente, fecha aí então para a gente o microfone, por favor, todo mundo. É que o pessoal desabilita e esquece de habilitar. Melhorou? Sim, sim. Show. Muito bem. Então, gente, como se nasce do Espírito? João, capítulo 3, versículos 14 a 18. Lê para a gente o 14, a Luana, e 14 a 18. Então, o Luana vai ler o 14, o Miguel vai ler o 15, a Tamires vai ler o 16, o Roberto vai ler o 17 e a Lucilene vai ler o 18. Tá bom? Então, vou repetir. Luana vai ler o 14, Miguel o 15, Tamires o 16, Roberto o 17 e Lucilene o 18. Então, pode começar, Luana, por favor. 14. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Lê o próximo, então, agora, Tamires. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Silene. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Gente, esse texto é um texto curioso, né? Porque ele fala assim, assim como a serpente foi levantada no deserto, Cristo, então, seria levantado na cruz. Pastor? Oi, tá ouvindo? Aí, agora foi.
Agora foi, Luiz, legal. Quando chegar a sua vez, eu vou pedir para você ler também, tá? Muito bem. Aí, o que acontece, ó? Então, quando ele fala assim, assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Tá bom, mas do que ele está falando? Ele está falando, na verdade, fazendo uma referência a algo que aconteceu lá atrás, que está escrito em Números, tá? Em Números, você não precisa abrir lá não, fica tranquilo, tá? Ó, tem aí na tela para você acompanhar comigo. Então, o que acontece? O que está acontecendo em Números? Em Números é o seguinte, vocês conhecem a história do povo de Israel, que eles estavam no Egito, aí teve as 10 pragas, lembra? E aí aquele povo saiu e passou pelo Mar Vermelho, o mar se abriu, e eles começaram a andar no deserto, indo em direção a Canaã, ok? Terra prometida. Só que no meio do caminho, eles se revoltaram contra Deus. E eles não quiseram mais servir a Deus. E falaram assim, ó, nós vamos seguir nosso caminho, você segue o seu aí. Então Deus parou de proteger eles. Até que chegou num determinado momento que eles passaram numa região que tinham víboras com venenos fortíssimos. Vocês sabem que os animais do deserto, como tem pouca comida, então eles precisam ter venenos muito fortes, porque uma picada tem que matar logo, tá? Porque tem falta de comida. Então, o que acontece? Eles estavam, por exemplo, andando, sentavam numa pedra para descansar, porque eu passei nesse deserto, tá, meus irmãos? Ele é pedregoso, ele não é como o deserto do Saara. Não imagine o deserto do Saara, tá? Ele é um terreno, é um deserto pedregoso, tá? Muito assim, é diferente, tá? Não é como o deserto do Saara, que é só areia. Então, eles estavam passando lá. Sentava numa pedra para descansar. Vinha a víbora, mordia eles. Morriam. Estava andando, saía a víbora de trás de um pequeno arbusto, mordia eles. Então, eles começaram a ser dizimados, começou a morrer muita gente. Aí eles falaram assim, Moisés, clama por nós. Moisés, fala para o Senhor que nós estamos arrependidos, que Ele volte a nos proteger, porque não estamos dando conta aqui e tal. E Moisés foi e clamou a Deus, Senhor, protege teu povo. Aí o Senhor vai e fala para Moisés fazer uma serpente, colocar ela no alto de um lugar mais alto que tivesse, para quando alguém fosse mordido, olhasse para aquela serpente que foi feita de bronze e ali ele seria curado, tá? Então essa história está ali em Números, capítulo 21, a partir do versículo 8. Está aí na tela, tá, irmã Marinalva? Lê para a gente, por favor. Abre seu microfone e lê para a gente esse texto que está aí na tela. Números 21, versículos 8, 9 e 9. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloca no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. O que Jesus está falando? Está falando o seguinte, que isso que Moisés fez já estava anunciando ele, tá? Então, imagina, gente, imagina, Deus é maravilhoso, né? Maravilhoso. Imagina o seguinte, hoje, como que é feito o soro que cura as pessoas? Não é da própria serpente? Então você foi mordido por uma cobra jararaca. Você tem que correr para o hospital. Aí eles vão te dar o soro. Como que é feito o soro? Com o próprio veneno da jararaca, ok? Então, o que Jesus está falando? Que assim como é a própria serpente que gera a cura do veneno, então eu, o Cristo, sou a serpente que vai gerar cura na vida de vocês. A cura do pecado. Tá? Então, isso é o exemplo da nossa vida hoje. Deus fez por amor, ele morreu na cruz. Assim como a serpente foi levantada
e quem era mordido e olhava para ela era curado do veneno. O que Jesus está falando é o seguinte, é que agora quem vai ser levantado é o Filho do Homem, é Cristo. Então, todos nós, o que ele está falando é isso, todos nós estamos com um veneno correndo em nós, que é o pecado. O pecado não deixa a nossa vida ser normal, como Deus planejou. Não deixa que o mundo seja normal, como Deus planejou e fez. O mundo, ele está sendo destruído pelo pecado. Ele não funciona como deveria funcionar. Existe um texto bíblico em Romanos que fala que até a natureza aguarda a salvação dos filhos de Deus, porque ela própria geme por causa da gente. Você sabia que a Bíblia fala sobre ecologia? Fala lá. Então, Deus fez... E como que Jesus fez isso? Como que ele foi levantado? É quando ele foi para a cruz. E o que ele está falando? Que todo aquele que está mordido e picado pelo pecado teria morte eterna, morte espiritual. A hora que olha para ele, nasce novamente espiritualmente. Mas não é um olhar só. É a hora que eu me rendo a ele. É a hora que eu me curvo. É a hora que eu creio nele e me curvo diante dele. Tá bom? E você deve estar se perguntando assim, então como que isso acontece? Como que isso vai acontecer? E aí a gente entra no conteúdo da lição 1, mas fiquem tranquilos que agora é muito rápido, tá? Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou falando o nome de pessoas que vão ler o texto bíblico e nome de pessoas que vão ler a pergunta e todos nós vamos responder juntos, tá bom? Então não se preocupe, tá? De você ter que responder, você não vai ter que responder sozinho, não. Nós vamos responder juntos, tá joia? Então vamos lá. Mateus, abre para a gente aí em João capítulo 20, versículos 31. João 20, 31. Lembra que a gente está sempre em João, não tire a Bíblia de vocês de João, tá? 20, versículo 31. Pode ler, Mateus. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, crendo, tenham vida em seu nome. Muito bem, Mateus, pode fechar. Edélcio, lê para a gente essa pergunta que está na tela. O Evangelho de João. O Evangelho de João foi escrito para que você... Segundo o texto, o que é que tem que fazer, gente? Por que o Evangelho de João foi escrito? Creia. Creia na palavra. Creia. Isso, creia que Jesus é... Continua, Edélcio. Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenha... Tem o quê, gente? Vida em seu nome. Vida em seu nome, marquem lá. Creia e vida. Vocês estão com a apostila aí. Muito bem, Larissa. Joia. Vou apagar a lousa, pode? Pode. Ok. Então, o que é o Evangelho de João? O Evangelho de João... Nossa, Luiz Otávio, você aparece aí na tela, mas você está muito invocado com esse fone, com esse fundo aí verde. Olha. Vamos lá. O que é o Evangelho de João? O Evangelho de João, ele é como se fosse um panfleto que foi escrito no primeiro século para explicar quem era Jesus para as pessoas. Então, a mesma coisa que as pessoas lá no primeiro século leram para entender quem era Jesus, que as pessoas falavam tanto, aquele que ressuscitou, aquele que curou pessoas cegas, aquele que fez paralíticos andar, aquele que acalmou o mar, né? E aí as pessoas ouviam falar disso, queriam saber um pouco mais de Jesus, sobre Jesus. Mateus foi lá e escreveu, tá? Quem era Jesus, para explicar para as pessoas quem era Jesus. E nós estamos tendo a oportunidade de ler a mesma coisa que aqueles lá do primeiro século leram. Então isso é fantástico, tá? E aí, lê para a gente, Eliana, por favor, o João 8, versículo 12. Volta lá, gente. O 8, 12. João 8. Falando... Posso? Pode.
Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em treva, mas terá a luz da vida. Muito bem. Luiz Otávio, lê para a gente essa pergunta que está aí na tela. Nós vamos responder juntos, tá? Jesus se denomina a Tananã do mundo. A o quê, gente? Luz. Luz, muito bem. Fecha aí os microfones. Luz do mundo. Ok. Mas vamos continuar. Por este versículo, que vantagem tem aquele que segue a Jesus? Leiam um versículo aí vocês. E alguém aí me diga qual é a vantagem que vocês acham que tem aquele que segue a Jesus? Nunca andará em trevas. Muito bem. Nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Gente, vocês entendem o que é isso? Vocês entendem o que é isso? Por exemplo, vocês estão me vendo? Sim. 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 Muito de longe, né? Agora tá longe. Está escuro. Sabe o que foi que aconteceu? É. Eu estava andando na escuridão, tropecei e caí, não estava enxergando direito. Eu levantei, meu teto aqui abaixo, bati a cabeça. Se eu ando na escuridão, se tem um tronco na minha frente, eu tropeço e caio, quebro o nariz. O que Jesus está falando é que andar nesse mundo sem Ele é você andar no meio das trevas, é andar no meio da escuridão. É você não ter sabedoria para a sua vida. É você não saber o que fazer. Quantas vezes nós estamos diante de situações que nós não sabemos o que fazer, mas se a gente jogar a luz de Cristo naquela situação, você vai ver que você vai enxergar muito melhor. É disso que ele está falando, tá? Vamos agora ler João 3,19. Otávio está aí, Luiz Otávio? Com você? Não, mas eu posso chamar ele rapidão, ele tá aqui do lado. Não precisa não. Tá Tá? bom. Senão eu vou riscar o nome dele daqui. Tá? Então, Larissa, lê para a gente esse texto aí de João 3, versículo 19. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Muito bem. Então, vamos ler. Alessandra, lê para a gente essa pergunta 4 aí. Apesar do fato de se seguir a Jesus apresentar uma grande vantagem na vida, há pessoas que não seguem a Jesus porque as Amaram as trevas Uhum. O que vocês e acham que não pode vêm cair para a aí, luz. gente? Vamos fazer juntos. O que vocês acham que pode escrever aí? Segundo o texto. Amaram as trevas. Porque amaram as trevas. Amaram as trevas. Muito bem. Continua, Alessandra. E não vêm para a luz porque as suas obras são Então, o quê, más. gente? Mais. Mas Muito bem. Mais de carioca parece mais com i, né? Mas é mas de ser mal, né? Gente, vocês sabem que Deus é tão... nós lemos agora 19, certo? O Otávio leu o 19. O Alessandra leu a pergunta. Perseu, lê para a gente o versículo 20, antes de eu explicar. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Muito bem. Brenda, lê para a gente essa pergunta 5. Por que algumas pessoas amam viver em trevas ou pecado? Por que vocês acham, gente, segundo o versículo bíblico, por que algumas pessoas amam andar nas trevas, viver nas trevas? Porque elas Tem medo que suas obras sejam manifestas. Muito bem, Luiz Otávio. Nossa, você está arrebentando. Muito bom. Então, gente, é o seguinte, ó. Você sabe que a gente, como pastor, às vezes Deus permite que a gente passe por algumas situações para a gente usar como exemplo para vocês, tá? Teve uma vez que eu fui numa festa
com um amigo meu, que é Márcio também o nome dele. Inclusive, viajei com ele agora essa semana, passou. Ele trabalha com material elétrico, né? E ele era representante de uma empresa chamada Metaltex. Se vocês entrarem no Google, vocês vão ver. Essa Metaltex, ela foi fundada por um judeu que veio na Segunda Guerra Mundial aqui para o Brasil, com a mão na frente e outra atrás, e ergueu um império, né, de material elétrico. E o que acontece? Eu estava na festa, o Márcio me chamou para acompanhar ele na festa, porque ele não queria ir sozinho. E eu perguntei para o Márcio, como é que eu vou me vestir? Não, você pode ir normal, não tem problema, tal. Aí eu fui de calça jeans, de tênis, de camiseta, né, que é o jeito que eu gosto de andar. Chegando lá, para nossa surpresa, era para estar de social fino. Então tinha gente, sabe, de terno, todo mundo estava social, pelo menos com paletó, e só eu e ele de tênis e calça jeans na festa. E a festa tinha vários ambientes. E tinha um ambiente lá que era um pouco mais escuro. Eu falei assim, Márcio, vamos ficar aqui, porque ninguém olha para a gente, porque nós não estamos de acordo com aquilo que é para estar, né? Foi uma experiência muito legal. E um dia, lendo esse texto, que você lê e às vezes você não percebe, né? O Espírito Santo falou no meu coração, assim, falou assim, sabendo, isso aqui é como aquele dia da festa, que você foi para a escuridão, porque você não queria se mostrar para as pessoas, porque você não estava adequado. Então, qual é o problema aqui do 19 e 20? Apesar do fato de seguir a Jesus, apresentar uma grande vantagem na vida, há pessoas que não seguem Jesus porque amam as trevas. Amam as trevas, mas como é que pode a pessoa amar as trevas? Amar as trevas é amar aquilo que está oculto. Amar as trevas é amar onde eu posso fazer o que eu quiser, porque é na escuridão que a gente faz. Muitas vezes, as piores coisas que nós fazemos é quando ninguém está vendo, não é quando as pessoas estão vendo. Quando as pessoas estão vendo, a maioria de nós, nem todos, mas a maioria de nós parecemos pessoas normais. O problema são as trevas. E a grande questão que muitas pessoas não querem saber de Jesus, porque Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Ou seja, não andar com Jesus é você estar o tempo todo querendo ficar na escuridão. Porque a luz, ela joga de fato, nós temos que encarar quem nós somos. Na luz, você se vê no espelho, você vê exatamente como você é. As pessoas veem quem você é. Porque nós temos a luz refletida em nós. Tá? Então, algumas pessoas amam viver em trevas porque elas temem que as suas obras sejam manifestas. São pessoas que querem continuar escondidas, querem continuar no submundo. Entendeu? Então, vamos ler o João 8,34. Pastor Paulo, lê para a gente esse versículo aí, João 8,34, por favor. Tem que abrir o microfone, tá? Jesus respondeu, digo-lhe a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Muito bem. Alexandre, lê para a gente essa pergunta 6, por favor. São pessoas que acham que serem donas de seus narizes podem fazer o que quiserem quando quiserem. Pessoas assim não param para pensar, na verdade são... São o quê, gente? Escravos. Escravos do pecado. Escravos. Muito bem. Foi o Mateus que respondeu, né? Correndo aqui. Ô benção, Mateus. Muito bem. Muito bem. Então, gente, olha o que acontece. As pessoas acham que elas são livres, mas a verdade é que não são. Porque a pessoa... Quer ver? Lê aí o 8,47, Vinícius. Perdão, Samara. É Samara, perdão. Meu pai tá aqui, tio. Legal. Lê para a gente, Samara. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Você não ouve porque não pertence a Deus. Ok. Então, vamos ler. Vinícius, lê agora a pergunta. 7.
Apesar de uma vida de escravidão, muitas pessoas afirmam que pertencem a Deus. Mas o que Jesus disse a respeito daqueles que não ouvem, no sentido de obedecerem à palavra de Deus? O que ele disse, gente? Não pertencem a Deus. Não pertencem a Deus. Muito bem, Mateus. Então, as pessoas, olha só, aqui atrás, não percebe a pergunta 6, fala que essas pessoas acham que são donas do judaísmo, mas na verdade são escravos do pecado. Deixa eu explicar para vocês o que é escravo do pecado, tá? Vou dar um exemplo assim que talvez vocês conheçam. Sabe aquela pessoa mentirosa? A pessoa é tão mentirosa que ela... Eu posso falar porque eu já fui muito mentiroso. É uma pessoa que ela começa mentindo por bobeirinha. Ela vai chegar atrasado, então, em vez dela falar que ela, eu me atrasei, acordei atrasado, bobeei no café e tal, não, ela fala que o ônibus quebrou, para não levar bronca, sabe? A pessoa começa com uma lógica, entre aspas, né? Uma lógica sobre a questão da mentira. Mas a verdade é que, com o passar do tempo, a pessoa começa mentindo aqui, mentindo ali, daqui a pouco, quando ela vê, ela está mentindo até sem lógica nenhuma. Você encontra com a pessoa no meio da rua e ela começa a falar para você que foi para o Havaí, sendo que ela não foi nada. Ela começa a contar causos, ela começa a contar situações que não aconteceram, mas na cabeça dela aquilo aconteceu. Por quê? Porque ela não consegue mais desenvolver uma conversa normal com ninguém, sem colocar uma mentira no meio. E o duro é que, com o passar do tempo, todo mundo está vendo que ela está mentindo. Mas só ela não percebe, ela acha que está enganando todo mundo. Vocês já conheceram pessoas assim? Falem aí para mim. Quem já conheceu gente assim? Eu. Olha aí, Eu. olha aí, Eu. olha aí. Quanta gente. Essas pessoas, elas são escravas do pecado. Porque elas não têm opção de não pecar. Elas só conseguem pecar. Porque elas estão dominadas, elas precisam de libertação ainda de Cristo. E isso, gente, é aquilo que eu falei, independente da religião. Vocês vão conhecer pessoas de todas as religiões que são escravas, ou seja, da mentira, escravas da pornografia, escravas da ganância, escravas do amor ao dinheiro, escravas da mágoa. Tudo que acontece, qualquer coisa que acontece, a pessoa fica magoada, escravas do desânimo, escravas sabe, do baixo alto astral, entendeu? Enfim, tá? A pessoa, ela não consegue. Você já viu pessoas que são tão amargas que você viaja com elas, vai para um lugar lindo, maravilhoso, e a pessoa fica o tempo todo reclamando, porque ela não consegue contemplar beleza em nada que ela vê, ela não consegue relaxar em coisa nenhuma. Quer ver outra coisa? Vocês vão falar, mas você está falando escravos do trabalho. A pessoa, se não estiver trabalhando, ela não se sente bem. Ela tem que estar trabalhando, ela tem que estar fazendo alguma coisa, ela tem que estar se agitando, senão ela não consegue ficar quieta. Ela não consegue ficar. Gente, são pessoas que ela acha que ela é liberta. Não é, é escrava do pecado. E essas pessoas precisam da libertação que vem de Cristo, tá? E o problema é que Jesus, todo mundo fala que é filho de Deus. Mas vocês viram em João 8,47 que só é filhos de Deus aqueles que obedecem, aqueles que dão atenção, aqueles que prestam atenção na palavra de Deus. Então, porque imagina, lembra que nós falamos que você nasce da água e do Espírito? Então, se você nasce da água, você tem pais, você é filho de quem? Dos seus pais naturais. Mas para nascer de Deus, para você ser filho de Deus, você tem que nascer do Espírito, porque Deus é Espírito. Entenderam? Então, vamos lá. João 16, 9. Lê para a gente, por favor, Luana.
do pecado, porque os homens não creem em mim. Muito bem. Então, gente, de acordo com esse versículo aí, a principal culpa do homem não são esse monte de pecados que vocês veem, que eu falei aqui para vocês, mas o principal pecado para o qual não tem jeito é a pessoa não crer em Jesus. Porque quando a gente crê em Jesus e a gente confessa nossos pecados a Ele, então Ele vai perdoar todos os nossos pecados e vai nos ajudar com a luz dele a nós caminharmos nessa vida. O problema é quando a gente não crê em Jesus como a luz do mundo, a luz da minha vida. Porque se eu não creio e não me submeto a Ele, então eu sou escravo de tantas outras coisas. Eu sou escravo de querer ficar sozinho, eu sou escravo de querer que me bajulem, eu sou escravo da mentira, eu sou escravo do ódio, eu sou escravo sabe, daquela pessoa que faz intriga, que fala mal dos outros, escravo da minha língua, quando eu vejo, já falei que não devia ter falado, tá? E só quem pode perdoar e nos libertar de tudo isso é Cristo, tá? É Cristo. Então, essa culpa, ela gera um veredito da parte de Deus. Lê para a gente, Miguel, por favor, João 3, versículo 18. João 3:18. 3:18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E a pessoa, sabe aquela história que a pessoa fala assim, olha, a pessoa será culpada, será condenada. Não, gente. O que o Miguel leu aí é que já está condenado. O que Jesus veio fazer é nos salvar. Por isso que a gente fala que ele veio nos salvar. Porque nós já estamos caminhando para o precipício. Nós já estamos caminhando para a morte eterna. Se a gente não nascer de novo, não nascer do Espírito. Só quem livra a gente da morte eterna é Cristo. Porque nós não podemos viver eternamente escravos do pecado. Isso seria uma tortura. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Neste mundo, talvez você vai viver 100, 110 anos no máximo. Pois fique sabendo que todas as pessoas que eu conheci, com muita idade, eles já estavam cansados desse mundo. Conheci muita gente. Recentemente, né, tivemos uma perda de uma irmã na igreja, que ela dizia, pastor, eu já estou preparada para ir com o Senhor. Porque o mundo cansa. Imagina viver nesse mundo eternamente, isso seria um castigo. Tem alguns filmes que exploram essa ideia. Então, para que eu tenha vida eterna sadia, para que eu tenha vida eterna de forma benéfica para a minha vida, eu preciso ser liberto do pecado. Porque viver eternamente, dependendo de um vício que você tem, você não vai poder mais realizar na parte física. Você quer continuar traindo e você não pode trair mais. Você continuar com o desejo de usar drogas, sendo que você não pode mais. Você continuar com o desejo de mentir, sendo que você não consegue mais. Você continua. Então, essa eternidade, com a gente sendo escravo do pecado, não é uma coisa boa, é uma perdição. É uma coisa horrível. Então, o que Jesus faz? Ele vai nos libertar do pecado. Para quê? Para que a gente possa ter uma vida eterna com Ele em paz. Tá? Então, essa culpa gera um veredito da parte de Deus, que é permanecer condenado. Porque condenado nós já estamos. Tá bom? Vamos abrir. Gente, vocês anotaram aqui? Posso apagar? Eu nem perguntei se eu posso apagar a luz. Muito bem.
Vamos lá. João 3,36. Todo mundo. Vocês estão me ouvindo? Tem gente aí? Ou caiu todo mundo? Sim. 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 Beleza. João 3, versículo 36. Lê para a gente, Tamires, por favor. Porque isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Muito bem. Então, lê para a gente aí, Roberto, essa pergunta que está aí na tela. 10. Tem que abrir o microfone, tá, Roberto? Apertei aqui, né? Sem problema. Portanto, uma pessoa que não crê, confia em Jesus, não pode ver a espaço, mas há espaço de Deus permanece sobre ele. O que a João, gente pode completar aí, gente? O que vocês acham? Vida. Vida eterna A primeiro. vida mais a ira de Deus permanece sobre ele. Muito bem. Vocês estão... Meu Deus, que turma boa, meu Deus do céu. Isso aí, gente. Não pode ver a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. As pessoas acham, vai ser condenado. Não, meu querido, nós já estamos condenados nesse mundo. O que Jesus vai fazer é nos livrar dele. Entendeu? Vocês vão entender um pouco mais nas próximas aulas, mas vamos avançar aqui. Então, Romanos 6, 23 está aí na tela, tá bom? Lucilene, lê para a gente esse texto aí de Romanos 6, 23 que está aí na tela, por favor. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a Bíblia fala, nesse texto aí que a Lucilene leu, sobre a consequência do pecado na vida de uma pessoa, que é o quê, gente? O que vocês acham? A morte. Isso. Morte. Morte, marca lá. Muito bem. E aí, vamos voltar em João 1, versículos 10 e 11. Esse texto é muito bonito. A irmã Marinalva vai ler para a gente. João 1, versículos 10 e 11. É 11, leia o 10, 11 e 12, melhor. Oi? João 1, 10, 11 e 12. Deixa eu achar. 10. Aquele que a palavra está no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Muito bem. Então, de acordo com esse versículo aí, alguns não querem receber Jesus, ou seja, tornar ele Senhor de suas vidas, famílias e trabalhos. Segundo o texto, isto é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Marca lá. Muito bem, Luiz. E aí vamos voltar para o João 3,17. Mateus, lê para a gente. João 3,17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Muito bem. Então vamos completar aí. Mas Deus enviou seu Filho ao mundo para que este, o que, gente? Você salva através dele. Fosse salvo através dele, por meio dele. Muito bem. Marquem aí. Ó a pergunta, será que somente os assassinos, pedófilos, ladrões, adúlteros que precisam de salvação? Leia Romanos 3, 23 e tire suas conclusões. Lê para a gente esse texto aí que está na tela, Romanos 3, 23, Edélcio, por favor. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, gente, será que é somente assassinos, pedófilos, ladrões, adultos que precisam de salvação? O que vocês acham? Não. Não.
Nossa, os meninos estão arrebentando, hein? Matheus e Luiz, os amigos da classe lá da Ibas Kids, hein? Eu vou te falar, hein? Muito bem. Não, isso aqui, gente, é muito interessante, porque é o seguinte, quando o texto fala todos, é todos. Será que esse todos envolve o pastor Márcio? O que vocês acham? Sim. Sim. Ok. Sim. Ah, mas será que envolve o Papa? O que vocês acham? Sim. Sim. Será que envolve Madre Teresa de Calcutá? Também. Bem, a palavra todos é todos. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Tá? Isso aqui é uma coisa que faz a gente ser humilde diante de Deus, porque passa régua em todo mundo. Todos é todos, não há exceções. Todos envolvem Abraão, todos envolvem Davi, todos envolvem o apóstolo Paulo, todos envolvem Pedro, todos envolvem Lucas, todos envolvem os apóstolos todos envolvem Elias, todos é todos. Não tem exceção, tá? Todos nós precisamos de Cristo, tá bom? Então, segundo o que nós vimos até agora, qual é o pecado mais sério do homem? Isso aqui eu vou soprar para vocês. O principal. Não querem Jesus. Muito bem, meu filho. Muito bem. Tá? Muito bem. Então, a Bíblia fala mais sobre o pecado. Isaías 59:2 fala assim: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Efésios 2, versículos de 1 a 3, fala assim, lemos ainda: vocês estavam mortos. Então, para Deus, é como se a gente tivesse morto. Mortos aonde? Mortos nas nossas transgressões e pecados. Porque Deus já olha para a gente e nos vê como nós vamos ficar se a gente permanece no pecado. E se a gente permanecer, a gente está morto nas nossas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam essa presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando. Na Bíblia, a pessoa fala assim, porque eu sou de Deus. Espera aí, eu sou de Deus o quê? Para ser de Deus, você tem que ouvir a palavra dele. Para ser de Deus, não é para você estar na religião A, B, C, D ou E. Para ser de Deus, você tem que ouvir. Nós vimos o texto. Aqueles que são dele, ouvem ele, atendem a ele. Tá? Só que quando a gente não obedece, automaticamente nós estamos do outro lado, segundo a Bíblia. Olha o que a Bíblia fala. Quando seguiam a presente ordem deste mundo. E seguir a presente ordem do mundo é seguir quem? O príncipe do poder do ar. O espírito que agora está vivendo naqueles que vivem na desobediência. Desobediência a quem? A Deus. Anteriormente, estou falando para a gente salva aqui, anteriormente, todos nós vivíamos entre eles satisfazendo nossas vontades, nossa carne, seguindo nossos maus desejos, pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores de ira. Então, baseado nesses versículos aqui, tem aí na apostila de vocês, escrevam aí, gente, 4 características de uma pessoa que vive em pecado. 1, 2, 3 e 4. Escrevam aí. Vou dar 10 segundos para vocês. Marque na apostila. Fala alguém aí, um que você respondeu. Seguir seus desejos. Não entendi. Luiz Otávio, não entendi. Seguir seus desejos. Seguir seus desejos, muito bem. Esse menino está arrebentando, hein, Otávio? Muito bem. Ele e o Matheus. Fala outro aí, gente. Desobediência a Deus. Desobediência. O que mais, gente? Seguir a ordem deste mundo. Seguindo a ordem deste mundo. Muito bem. Pode falar, gente. Ó, vou falar aqui, ó.
essa pessoa é merecedora de ira. É uma característica. Outro, vive satisfazendo as próprias vontades. Outro, segue a ordem do mundo e do diabo automaticamente. Seguir a ordem do mundo é seguir a ordem do diabo. Tá? E a pessoa está morta em seus pecados. Podem marcar aí. Se quem não marcou, pode marcar. Vou apagar a lousa. Muito bem. Em Gálatas 5, 19 e 21, nós lemos assim, ó, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, e os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, gente, sublinha aí no texto tudo que representa o comportamento da natureza pecaminosa. Podem marcar aí nas apostilas de vocês. Sublinhar e fazer um tracinho embaixo. Tudo que vocês estão vendo para aí. sublinhar o quê? Sublinhar tudo que representa o comportamento da natureza pecaminosa. Tudo que representa o pecado na vida de uma pessoa. Faz um tracinho embaixo aí. O que vocês marcaram? Fala alguns aí. Idolatria, Imoralidade feitiçaria, sexual, Feitiçaria, imoralidade sexual, impureza e sexual, libertinagem. impureza, Ok, libertinagem. imoralidade, Outra pessoa. Inveja. impureza, Impureza. Ótimo. libertinagem, Gente, é quase tudo, né? Eu vou marcar aí para vocês, ó. orgias, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, Tudo facções, certo. Muito bem, tudo certo. É o texto quase todo, né? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. Isso aí. Não adianta você ficar julgando. É isso, brota no nosso coração. Todas essas coisas aí. Isso aí são obras da carne. Nossa carne clama por isso aí. Todos nós. Inveja, embriaguez, né? Facções, dissensões, egoísmo, a gente só pensa na gente, ira. Então, uns são mais para um lado, outros mais para o outro, mas isso aqui tem na vida de todo mundo, tá? Então, a gente pode concluir que o pecado é estar sob o controle de Deus ou estar sob o controle de si mesmo, gente. estar sob controle de si mesmo. Isso. Muito bem, marca aí, gente. Tá. Jesus descreve em Lucas 12, 16 a 21, um homem que controla a sua vida própria. Tá? Tá aí o texto de Lucas 12, de 16 a 21. Tá bom? Lê para a gente o primeiro versículo, o 16. Lê para a gente a Eliana. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. 17, Luiz Otávio. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. 18, Larissa. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. 19, Alessandra. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Obrigado, desculpa. 20, Perseu. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? 21, Brenda. Assim acontece com quem guarda para si as riquezas, mas não é rico para com Deus. Então, nesses versículos aí, sublinha, gente, todos os que expressam que este homem estava sob seu controle próprio e circule todos que expressam que ele estava sob o controle de Deus. Faz um tracinho embaixo quando ele está sob o controle dele. E faz um círculo
onde mostra que ele estava sob o controle de Deus. O que que vocês sublinharam aí? Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. Aí guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. O cara cheio de planos, né? Muito bem. Ele pensou consigo mesmo. Isso. Mas aí, o que que expressa que ele estava no controle de Deus? Vocês circularam, o que que vocês marcaram? Descanse, coma e beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Isso aí, muito bem, Larissa. Larissa, o principal, né? Estava na mão de Deus, né? Ninguém sabe a hora que vai fechar os olhos e nunca mais vai abrir. Ninguém sabe. Ok? Então, eu vou marcar aqui para vocês, ó. Tá bom? Vou apagar a lousa. Eu quero ver com vocês agora esse vídeo aqui, muito rapidinho. Estamos terminando. Peraí. Tá. Eu nem mesmo sei o que eu tô fazendo aqui. Você nem deve saber quem eu sou. Você orava e acreditava. E isso na sua vida toda. Nunca fez nada errado. E aqui está. É a pessoa mais bondosa que eu conheço. E eu sou o mais cruel. Você tem demência. Já a minha vida, ela é perfeita. Me explica isso pra mim. Às vezes, o diabo deixa as pessoas viverem a vida sem problemas, porque não quer que recorram a Deus. Seu pecado é como uma cadeia, só que tudo é lindo e confortável, não há necessidade de sair. A porta está aberta. Até que um dia, o tempo se esgota e a porta da cela se tranca. Então, é muito tarde. Quem você disse que era? Somente Jesus liberta, conhecereis a verdade vos libertará. Somente Jesus é o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, eu sei que a aula de hoje é um pouquinho pesada, né? Mas calma, tem boas notícias. Evangelho significa boas novas, tá? A Bíblia diz em 1 João, capítulo 3, versículos 4 e 5,
todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Ele se manifestou, vou marcar aqui para vocês, para tirar os nossos pecados. Por isso que a gente fala tanto a respeito da vida de Jesus, tá bom? Então não falte na próxima aula. Desculpa qual é a solução de Deus para o problema do homem e tem uma liçãozinha para vocês aí, tá? Essa pergunta eu vou colocar lá no grupo, e eu queria que vocês pesquisassem e me respondessem na próxima aula. Se Deus perdoa a todos, se na hipótese do diabo, aqui diabo com letra minúscula, não é porque eu não creio nele não, tá bom, gente? É porque uma maneira de você humilhar alguém é escrever o nome dela com a letra minúscula. Por isso que eu coloco o diabo com letra minúscula, ok? Então, se Deus perdoa a todos, se na hipótese do diabo ir pedir perdão, ele seria obrigado a perdoar para não ser injusto? Vou repetir. Se Deus perdoa a todos, se na hipótese do diabo ir pedir perdão, Deus seria obrigado a perdoar para não ser injusto? Muito bem. Além disso, essa pergunta que eu vou colocar para vocês responderem, vocês vão marcar, podem escrever uma frase. Você pode gravar no áudio, lá no grupo, o que mais impactou a sua vida nesta primeira aula. Aquilo que mais chamou a tua atenção, aquilo que você achou mais importante, aquilo que mais te impressionou, aquilo que foi falar, né, que falou mais no seu coração, né? Você pode colocar, não vou falar exemplo, aquilo que vocês falem do coração de vocês. Põe lá uma frase, tá bom? Ó, essa aula para mim foi importante por causa disso, disso. Ó, eu acho que eu fiquei com dúvida nisso, nisso. Olha, eu acho que quando você falou isso foi muito legal. Ó, eu acho que isso aí me impactou, eu fiquei meio assustado. Ó, você ponha aquilo que foi, tá bom? E vamos ver quem vai responder essa pergunta. Essa pergunta é difícil. Vamos ver quem vai responder ela. Vocês só vão responder no final da segunda aula, porque se vocês não acharem a resposta, pode ser que no final da segunda aula vocês tenham a resposta dessa primeira pergunta. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu acho uma coisa, eu acho que a resposta dessa pergunta foi... Matheus, eu não consegui te ouvir, que você falou muito baixinho. Eu acho que a resposta da pergunta, ela estava na aula de hoje. Pode ser. Eu acho, né? Vou te dar uma dica. Eu acho que não. Não? Eu acho que não. Oxi. Dá uma dica. Eu acho que no então... final da segunda aula, acho que você vai conseguir responder melhor. Mas eu já vou deixar vocês pensando. Meus queridos, muito obrigado. Que Deus possa ter falado do coração de todo mundo. Perdoe o horário. Mas é que é muita mais gente para ler. E a gente começou um pouquinho atrasado. E essa aula de hoje é mais comprida. Prometo para vocês que as próximas vão ser mais curtas. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Feche teus olhos aí. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer a vida de cada um desses meus irmãos, Pai. Esteja com a tua boa mão estendida sobre a vida de cada um, Senhor. Teu Espírito Santo possa continuar falando a cada coração. Que o Senhor possa, meu Pai, suscitar em cada um amor pela tua palavra, o amor pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus, cuida. Impede, meu Pai, toda ação maligna, meu Pai, nessas vidas, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, os guarde com os teus anjos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Gente, obrigado. Que Deus abençoe. Obrigado pela Amém. Deus participação de abençoe. todos. Tchau, pastor. Boa noite.
Boa Boa noite, tio. Boa Valeu, boa noite. Boa noite. Tchau, Luiz. Boa noite. Boa noite, que Deus abençoe. Muito Boa bem. noite, obrigado. Boa noite, obrigada.